Se existe uma coisa que é extremamente comum quando o assunto é filmes, séries, desenhos e obviamente animes, é o fato de que todo ano tem aquela obra que você achava que ia ser muito foda e é uma merda, e outra que você não dava absolutamente nada e se torna uma série que você ama pro resto da sua vida. Esse tipo de coisa é natural e, como eu disse, acontece frequentemente. E isso tem muito a ver com a nossa expectativa, ou o famoso hype. E essas expectativas podem ser frustradas ou superadas. E a decepção sempre é algo bem triste. Porque, como eu disse, decepção está atrelado em expectativa. Se você é indiferente a uma obra, não tem como você ter expectativa, logo não tem como você se decepcionar. Mas quando você quer que algo seja bom e não é, putz, é muito chato. Sendo que há diferentes níveis de decepção. Como, por exemplo, o primeiro filme do Esquadrão Suicida. Esse filme foi lançado depois da febre que foi Guardiões da Galáxia, tinha a mesma estética, musiquinha, que legal. Além de trazer um elenco de peso, Margot Robbie, Will Smith, Cara Delevingne, Viola Davis, Jared Leto, só uma galera pica. E quando veio o trailer, esquece. Foi um viral, o mundo parou. Esse é o melhor filme da mitologia de heróis aí que já existiu e o caralho. E quando finalmente foi lançado, o filme é uma grandiosa merda. Então é aquela parada chata. A gente queria ver um filme bom e a gente recebeu um filme ruim. Logo, uma decepção. É chato. Mas querendo ou não, ninguém se importa tanto assim com o Esquadrão Suicida. E se importa, tem as histórias em quadrinhos, tem os filmes animados que são muito bons, e além disso, depois de alguns anos, teve um filme, aí sim, muito bom do Esquadrão Suicida, do James Gunn lá. Sendo que o exemplo que eu queria chegar de verdade é quando a gente tem uma obra que a gente se entrega de corpo e alma, que a gente ama, e aí ela nos decepciona. E o melhor exemplo que eu posso dar da minha perspectiva com isso é Game of Thrones. Essa série pra mim sempre foi a melhor. A forma como ela contava histórias, desenvolvia personagens, era um negócio de louco. E eu comecei a ver a série na terceira temporada, e depois disso eu acompanhei sempre quando lançava. E uma série onde teve 8 temporadas, eu dediquei um bom tempo da minha vida esperando e vendo essa série. E além disso tem uma parte mais emocional e tal, porque eu sempre vi essa série com meu pai e minha irmã, então era um momento legal, um momento que você lembra, um momento feliz, e você não precisa ser um entendedor de séries pra saber, já que é basicamente senso comum, que o final de Game of Thrones foi uma merda horrível. Então, aí é diferente do exemplo do Esquadrão Suicida, porque em Game of Thrones eu literalmente passei anos acompanhando aquela série, mergulhando naquela história e conhecendo aqueles personagens de uma forma muito profunda, sempre esperando anúncios quando ia ter a nova temporada, sempre vendo os episódios quando estreava. Era um evento, era maneiro demais. E quando a série teve aquele final, não é só uma decepção, é como se fosse uma facada pelas costas, uma verdadeira traição de você ter dedicado tanto do seu tempo, tanto da sua energia naquela obra e ela simplesmente não retribuir da forma que você esperava. E esse rodeio inteiro foi pra falar do anime que mais me decepcionou e que eu nem preciso pensar muito pra responder essa pergunta, porque de longe o anime que me deu a facada mais profunda da minha vida e com veneno foi Nanatsu no Taizai, ou Seven Deadly Sins, ou Os 7 Pecados Capitais. Antes de falar do vídeo, só queria dar um lembrete aqui. Você sabe o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, toda a tragédia que está ocorrendo lá. Então, por favor, se você tiver R$1, R$2, R$100, R$1.000, que seja, aqui na tela tá o QR Code do Pix mais confiável e mais famoso de toda essa campanha. Você pode confiar que seu dinheiro vai ser bem utilizado. E mesmo se você não tiver nada para doar, divulgue. Não interessa se você tem 10 seguidores, 5 seguidores, uma pessoa que pode doar vai ver e pode se sensibilizar, então assim, não tem desculpa, é hora de fazer a nossa parte, beleza? Inclusive, feliz Dia das Mães atrasado aí. Eu não sei se foi só na minha bolha e nas coisas que eu consumia na época, mas quando foi lançado Nanatsu no Taizai, principalmente a segunda temporada, só se falava nisso. Foi um anime ali que ficou muito na boca do povo por um período considerável de tempo. Isso tem uma explicação, porque as 2 primeiras temporadas desse anime são muito boas. Porque como eu falei no começo, para você se decepcionar, você tem que primeiro
primeiro gostar daquela parada, pra depois virar merda e você ficar triste. E eu amava Nanatsu no Taizai. É uma história que gira em torno de 7 protagonistas, com ênfase no capitão do grupo conhecido como os 7 Pecados Capitais, Meliodas, o pecado da ira. Um rapaz tranquilo, amigável e gentil, com poderes ocultos e um passado misterioso que vai carregando a trama e nos introduzindo para todo esse universo. E desde sempre, os pontos mais fortes de Nanatsu no Taizai era o desenvolvimento dos personagens, principalmente os 7 Pecados Capitais. Todos eles são muito bons. Todos eles são cativantes, com histórias muito bem pensadas e inteligentes, e principalmente a forma como o pecado deles é explicado. Eles carregam o título de pecado da ira, pecado da gula, por realmente um pecado que eles cometeram no passado. E é muito legal a forma que o autor faz essa conexão, porque em outras obras a gente já viu, pecados sendo representados, como por exemplo Fullmetal Alchemist. Mas em Nanatsu é um negócio especial, porque ele vai pra metáfora, ele vai pra um lance bem mais intrínseco da parada. E esse é o trunfo que faz muita gente amar esse anime logo quando vê. E pra mim, o Ban, que é o pecado da ganância, é basicamente o melhor amigo do Meliodas, que é o protagonista. Esse personagem por muito tempo foi o meu personagem preferido, de tão bom que ele era, de tão bem escrito. Eu amava as histórias sobre eles e o universo, por mais que pareça um pouco genérico, de um mundo medieval com fantasia que existe em tantas outras obras, ainda assim parecia ter um diferencial, uma originalidade ali, muito mais focado no lance de demônios e coisas do tipo, do que realmente outras tramas abordadas em universos como esse. As 2 primeiras temporadas de Nanatsu no Taizai tinham vários pontos muito fortes. O ritmo, o desenvolvimento de personagens, o universo que parecia que tinha muito para ser explorado, a animação, as lutas, os dilemas, as tramas políticas, tudo isso era muito legal. Mas é claro que desde o início Nanatsu no Taizai tem sim seus problemas críticos, que sempre foram alvo de inúmeras críticas desde o seu lançamento. E eu acho que o mais icônico desses problemas é o fato do Meliodas, o nosso protagonista, que depois a gente sabe que ele é um príncipe demônio de 3.000 anos de idade. Digamos que no começo do anime ele conhece uma garota chamada Elizabeth. E essa Elizabeth é a famosa história da princesa foragida que precisa de ajuda. E ela parece ser uma garota ingênua e inocente. A primeira coisa que o nosso protagonista faz quando vê ela é apertar sua bunda e seus peitos. E assim, boa parte da relação deles. Meliodas sendo extremamente desconfortável e assediando ela, e ela só gemendo e deixando até que, enfim, eles começam a nutrir um relacionamento amoroso, o que é bem errado. E isso sempre foi uma crítica extremamente válida ao protagonista, e que sim, eu nunca defendi essa merda, e eu acho que o Meliodas não precisava ter sido representado dessa maneira. Mas como eu disse, as tramas eram muito legais, e a dinâmica e interação entre os pecados capitais eram muito maneiras de se ver. E para vocês perceberem um pouco do quão fascinante era a escrita dos pecados de Nanatsu no Taizai, eu vou falar sobre o meu preferido, que é o Ban. A história do Ban e como ele se tornou o pecado da ganância é contado no curso das 2 primeiras temporadas. Na segunda temporada, a gente sabe da infância dele. No momento que ele tá encontrando na cidade, ele meio que se fode, fica fudido, e ele é salvo por um homem raposa encapuzado. Então, esse homem raposa começa a conversar com a mulher que estava acompanhando o Ban, e ele fala sobre a triste história da vida dele. Esse cara vem de uma raça de pessoas que são raposos humanoides, mas que conseguem se metamorfosear em humanos. E ele fazia isso e era um ladrão conceituado lá na cidade. Até que um momento, um moleque, um órfão, chamou a atenção dele, e eles então começaram a roubar juntos. E rapidamente começaram a nutrir ali uma relação de pai e filho. E esse órfão era o Ban. Em determinado momento eles planejam roubar uma mansão, roubar uma casa foda e tudo mais, e eles fazem um puta planejamento, e quando chega o grande dia, esse cara recebe a notícia de que os guardas da cidade estariam atacando as tocas dos homens raposa que ficam na montanha, porque eles eram um problema pra cidade, eles finalmente acharam onde eles estavam escondidos e agora iam acabar de vez com essa porra toda. E o ladrão fica embasbacado, porque ele lembra
lembra que o filho dele está lá nessa caverna e ele precisa salvá-lo. Enquanto isso, o Ban tá esperando para roubar a mansão junto, né, com o seu, entre aspas, pai adotivo, sendo que o Homem-Raposa abandona tudo e sai correndo para salvar seu filho biológico daquela caverna, fazendo com que o Ban, impaciente como é, achava que ele ia chegar depois, e então ele sozinho pula o muro daquela mansão e, obviamente, como uma criança inexperiente, é pego e preso. E quando o Homem-Raposa chega naquela caverna, ele vê que ele chegou tarde demais e o seu filho já foi morto pelos guardas. Depois disso, a gente volta pro tempo atual e o Homem-Raposa tá chorando, dizendo que ele nunca esqueceu daquilo, do dia que ele perdeu seus 2 filhos. E ele tem certeza que ele nunca vai ser perdoado agora ele viver nessa miséria que ele vive. E então, Ban se revela para ele como o órfão que um dia ele considerou seu filho. E quando ele acha que o Ban vai matar ele, vai fazer alguma coisa, Ban fala que ele perdoa ele e diz que se naquele dia ele tivesse escolhido ele ao invés do seu filho biológico, aí sim ele nunca o perdoaria. Mas a história que fala sobre quem é Ban, o pecado da ganância e como ele ganhou esse título é contado na primeira temporada. Um Ban jovem foi buscar a famosa lenda da fonte da juventude, uma fonte que lhe concederia imortalidade. Ele então foi uma aventura tortuosa até que ele chegou na famosa fonte da juventude, que estava sendo protegida por uma fada chamada Elaine. A fada estava defendendo a fonte e o Ban, quando começou a ir para lá, ela simplesmente mandava ele embora como se fosse um inseto. E nisso ela falou que várias pessoas chegavam ali com mais intenções, querendo a fonte da imortalidade para fazer suas coisas vis, digamos assim. E nisso o Ban tentava e tentava e tentava e não conseguia, até que em certo momento Elaine consegue pegá-lo e, lendo sua mente, vê que o garoto realmente não tem nenhuma má intenção com a fonte da juventude. Ele não queria usar aquilo para fins malignos ou coisa do tipo. Ele só queria imortalidade porque sua vida até então não era muito legal. E se talvez ele vivesse o bastante, sua vida ganharia algum sentido. Vendo que ele não é uma pessoa ruim, Elaine solta ele e os dois começam a conversar e virar amigos. Eles conversam por dias e isso começa a formar um laço entre eles. Até que em determinado momento, um demônio chega azaralhando tudo e queimando a floresta onde a fonte da juventude está. E eles não podem beber da fonte da juventude, porque uma vez que ela seja bebida, toda a floresta morrerá. É como se fosse a água que dá vida a tudo. Então, em determinado momento, o demônio chega e vai matar os dois. Acontece uma luta e então Ban fala para Elaine tomar a fonte, ser imortal e conseguir ir. Não se preocupe comigo. Mas Elaine, vendo aquele garoto, o dá o último beijo com a fonte da imortalidade, fazendo ele ser imortal, mas em troca de sua vida. Ele lida com o demônio facilmente depois de conseguir a imortalidade, mas a que preço? Talvez o que daria sentido à vida dele acabou de morrer na sua frente, pelo objetivo que ele achou que lhe traria o sentido. Depois disso, ele foi o culpado de destruir aquela floresta, de tomar a fonte da imortalidade. E então aí que nasceu o seu pecado, o pecado da ganância. Até que o Meliodas, que é o capitão, ele chega e ele vai fazendo isso. Ele pega toda essa galera que é marginal, prisioneiro, que cometeu algum ato que é considerado um pecado no passado e uniu num bando de aventureiros. Então dá pra ver que a escrita e desenvolvimento, principalmente de personagens, é muito diferenciado nessa série. E essa trama dá um passo acima quando a gente é introduzido aos 10 mandamentos. Um grupo de 10 demônios que servem ao famigerado e poderosíssimo Rei Demônio, que vem à Terra para lidar com Meliodas, que é um príncipe demônio renegado, né? Ele é o filho do Rei Demônio. E já tem essa dicotomia maneira, né? Os 7 pecados são os mocinhos e os 10 mandamentos são os antagonistas. E toda essa estética já é muito legal. E os 10 mandamentos são uma adição muito legal, mas também é um motivo da série ter se tornado o que se tornou. Porque na segunda temporada eu acho que a gente chega no ápice, com a introdução do pecado do orgulho Escanor, que talvez seja um dos nomes mais famosos dessa obra, e o mandamento do amor Estarossa, e consequentemente
a luta dos dois, que marcou o mundo dos animes para sempre. Até então, primeira e segunda temporada excelentes. Depois da segunda temporada, nós vamos ver mais essa trama dos mandamentos, da relação Meliodas com o Rei Demônio. Porém, aí que acontece o primeiro problema. A primeira e segunda temporada foram produzidas pela A1 Pictures, um estúdio de animação conceituado que animou Fairy Tail, os animes de Persona e mais recentemente Kaguya-sama Love is War, que é um dos melhores animes aí de comédia romântica que existe. Um estúdio muito bem conceituado que fez um excelente trabalho de animação na primeira e segunda temporada, sendo que a partir da terceira a obra é animada pelo estúdio Jin. E não é como se esse estúdio fosse uma merda inacreditável, coisa do tipo. Ele até tem boas produções, porém ele é horrível quando o assunto é viés de comparação. Ele sempre tá do lado errado dessa balança. Por exemplo, você deve conhecer a série Fate, que é muito conhecida por ser uma das séries que é animada pelo lendário estúdio Ufotable, que para muitos é o melhor estúdio de animação de anime que existe, que anima Demon Slayer, para você ter uma ideia. E ele fez Fate Zero e Fate Stay Night, que são obras referenciadas hoje em dia, não só por sua história, mas também por a sua animação fantástica. E o estúdio Jin também animou Fate, antes inclusive da Ufotable, em 2006. E aí tá uma comparação do que era o Fate Stay Night animado pelo estúdio Jin. E muito provavelmente você já sabe, terceira temporada de Nanatsu no Taizai foi uma bomba no quesito animação. Eles até tentaram reparar um pouco o que eles fizeram posteriormente, mas o estrago já estava feito. Animações como essa foram um choque para qualquer um que gostava minimamente de Nanatsu no Taizai. Já era uma obra que tinha os seus pontos um pouco controversos, como Meliodas com a sua taradice e o Ban namorando com uma loli. E quando a gente coloca nessa equação uma animação bizarra, todos esses problemas que antes a gente relevava, agora vira mais um no bolo de merda que tá se criando. E o começo dessa terceira temporada já é um tapa na cara. No primeiro episódio, tá acontecendo um transporte de pessoas escravizadas e tem uns bichos ali em volta e tal. E aí o Ban e o Meliodas aparecem e começam a cortar os bichos. E aí a gente vê o famoso e famigerado sangue de leite. O famoso sangue branco. Não é de hoje que censuras fodem um anime, né? Todo mundo já viu essa imagem aí do Sanji fumando cigarro e na censura chupando um pirulito. Mas em Nanatsu no Taizai isso é escroto, porque passa uma mensagem extremamente esquisita. Porque no momento que você censura o sangue de uma criatura, porque pode ser chocante para as crianças e tal, pode incentivar elas a fazer coisas não legais, você mostra que você está se preocupando com crianças. Afinal, é um anime shonen, é um anime que o público infantil vai consumir. E tudo bem, sendo que com a mensagem que você quer passar, no momento que você censura o sangue, mas não censura os tapas e apertadas do Meliodas na Elizabeth. Então quer dizer que o sangue a criança não pode ver, mas ele apertando a bunda de uma garota sem o consentimento dela, tudo bem. Que tipo de mensagem é essa? E lembra do que eu falei? Que o grande trunfo de Nanatsu era o desenvolvimento de personagens? Então, uma vez que todos os pecados foram desenvolvidos e a gente sabe a história deles, simplesmente perdeu o brilho. A trama que veio logo depois daí é fraca e esquecível. Toda essa trama de demônios e depois anjos e a famosa Guerra Santa é chato. E o que eu falei dos mandamentos, eles pareciam ser muito legais, mas eles se estenderam muito e ficaram chatos. Eles não tinham nenhum décimo do carisma que os pecados tinham, com exceção do Starossa. E a trama, cara, é tão descartável que eu nem lembro direito o que acontece. Eu tive que pesquisar para fazer esse vídeo aqui e tal, esse roteiro, mas não passa daí. É como se eu tivesse apagado o que eu vi na terceira e quarta temporada. E as únicas coisas que eu consigo lembrar dessas temporadas é que na terceira a gente tem o desenvolvimento do Gauter, que é o pecado da luxúria, que é um dos pecados, e por isso que eu lembro, porque é um desenvolvimento legal. E na quarta temporada a gente tem o desfecho do Scanor e o plot ali do Starossa, que é interessante. Tudo que eu lembro é relacionado ao desenvolvimento de personagem e não da trama. Eu tô cagando pro Rei Demônio, eu tô cagando pra porra da Rainha dos Anjos lá. E essa guerra sagrada, que é um negócio grandioso, né? Uma guerra sagrada, caralho, uma guerra que vai
vai envolver cosmos, planos, o mundo inteiro. É uma trama muito grandiosa, mas que não teve o desenvolvimento para isso. A gente não teve aquela parada de construir o ânimo disso acontecer, de ser introduzido aos poucos a certos personagens que seriam chaves para essa tal Guerra Santa. Foi como se, tem demônio, tem anjo, então toma Guerra Santa aqui. E essas coisas consecutivamente acontecendo mostraram o quanto esse mundo, que nas primeiras temporadas parecia ser tão extenso e que dava pra trabalhar tanto, ele depois disso pareceu tão limitado, sabe? Que era necessário pegar uma história cósmica e planos superiores pra explicar uma trama que não era interessante. É óbvio que a gente cairia na trama do Rei Demônio, porque é ligado diretamente com a trama do Meliodas e os mandamentos e o caralho. Mas isso se estendeu de uma forma tão chata e uniu uma trama tão igualmente chata, que é dos anjos e o vínculo que eles têm com Elizabeth, que é um deus ex-machina bizarro. E essas duas temporadas, elas tropeçam em si mesmas de uma forma muito bizarra. Quando a gente fica sabendo de toda essa trama do Rei Demônio e que a Elizabeth, na verdade, é uma reencarnação de um anjo do passado e tal, a gente fica sabendo do pecado do Meliodas. A gente meio que já sabia, mas agora sabe um pouco mais. Ele é conhecido como o pecado da ira porque teve um dia que ele entrou em um acesso de fúria na qual ele dizimou uma cidade inteira. No decorrer da série, a gente sabe que ele fez isso porque a sua amada morreu em sua frente e em um ataque de fúria ele matou o demônio que fez isso, mas consequentemente ele erradicou toda uma cidade. Porém, depois a gente vê que o Meliodas e a Elizabeth foram amaldiçoados, porque lá no passado eles se apaixonaram, é aquele bagulho de amor proibido, um demônio, um anjo, oh meu Deus, e com isso eles dois foram amaldiçoados tanto pela rainha dos anjos, a deusa do caralho, e o rei dos demônios. E eles foram condenados a se apaixonarem e o Meliodas sempre vê ela morrer e ela sempre é morta e sempre reencarna. Eles se apaixonam de novo, ele sempre vê ela morrer, ela morre, ela reencarna e por aí vai. E essa história, por mais que pareça clichê e superficial, é maneiro como é contado, porque no curso da história mostra que o Meliodas não simplesmente se apaixona pela Elizabeth e suas reencarnações de maneira romântica. A gente vê que há momentos que ela vem numa reencarnação criança e ele nutre ali um amor de pai e filha. Outras vezes uma mulher mais velha, ele nutre um outro tipo de relação sem ser amorosa e sexual. E isso dá muito desenvolvimento ao personagem. Olha quantos anos se passaram que ele viu a mulher que ele tanto amou morrer na frente dele. Todas as vezes ele tinha que conviver com isso e todas as vezes ele tinha esse medo de encontrar alguém que ele sabe que ele vai se apaixonar e ele sabe que vai perder, ele vai viver com esse fardo a vida inteira. E depois que essa história densa é falada, por que caralhos esse cara é um pervertido, brother? O certo seria ele ser um eunuco, um cara que, meu irmão, cortou o pau e o saco pra nunca mais olhar pra ele. Devia ser um cara que tem tanto medo de se apaixonar que ele rejeita qualquer contato mais profundo, feminino e tal, pra ele tentar evitar essa maldição, pra ele tentar evitar isso, mas é feito o contrário. Qualquer mulher bonitinha que ele vê ele se apertando, que porra é essa? É uma história que parece boa, mas quando a gente vê, ela não faz sentido com o personagem, sabe? E o final da quarta temporada e o final de Nanatsu no Taizai é fraco e previsível. Tudo termina bem, eles acabam com a ameaça, cada um vai pro seu lado e fim da história. Acontece um negócio em Nanatsu no Taizai depois que você termina de ver essas 4 temporadas que é algo muito triste. O negócio que eu falei no meu vídeo de Naruto clássico, uma obra-prima, eu disse que Naruto Shippuden quase estragou o legado de Naruto clássico, mas felizmente ele não chegou a tanto. Ainda tem muita coisa muito boa no Naruto Shippuden. Sendo que em Nanatsu, cara, essas 2 últimas temporadas foram muito custosas. E ele faz com que as paradas maneiras que aconteceram na primeira e segunda temporada, o potencial que existia ali, morrer. Um universo que parecia vasto e que daria pra trabalhar, personagens interessantes que foram introduzidos e que a gente esperava um futuro legal, algo que ligasse. Eu lembro exatamente que na segunda temporada mostra ali uma espécie de samurai e tal, um
Um cara muito estiloso, que eu falava, cara, esse cara quando aparecer de novo vai ser foda. Esse cara, no fim, só vira um capanga, tipo, foda-se de onde ele é. Ele tem um estilo diferente, ele parece ser de outro lugar, foda-se, sabe? Eu só queria botar um cara estilo samurai na minha história e caguei. E aquele universo que parecia único e diferenciado, mesmo sendo conhecido, né? Um universo ali medieval de fantasia, no fim parece tão genérico. E aí tem várias coisas tentando também se impor, como se o autor pegasse todos os conceitos de fantasia e tentou fazer um bem bolado. Tem um momento que é introduzido vampiro. Não teve nenhum flerte pra isso, não teve nenhum desenvolvimento pra apresentar essas outras raças e espécies de criaturas. É só o autor falando, quero botar aqui, foda-se. É um fim melancólico, cara, porque, como eu disse, eu adorava Nanatsu no Taizai, eu achava muito foda. A forma que o autor lidava com tanto carinho com a história de cada personagem e fazer eles se tornarem muito, mas muito profundos, e principalmente a forma como o pecado deles era ligado com a personalidade deles. Isso era um conceito muito único, cara, que simplesmente foi abandonado para contar uma trama extremamente desinteressante. Eu lembro que eu fiquei tão desgostoso de Nanatsu no Taizai que eu fui ler o mangá pra ver se era melhor. E por mais que seja, porque a gente não tem que arcar com aquela animação horrenda, ainda assim a trama ainda não deixa de ser não interessante. Bom, agora, né, tem uma continuação que são os 4 Cavaleiros do Apocalipse, né, que é o Boruto de Nanatsu no Taizai, que são os filhos dos protagonistas sendo agora os protagonistas. Eu já vi muita gente falando mal, mas não sei se é por ranço de Nanatsu no Taizai e só estão dando hate de graça. E eu também já vi gente falando bem. Tá aí disponível na Netflix, provavelmente eu vou ver, porque, querendo ou não, eu gosto dos personagens, eu gosto da mitologia que foi criada. Eu, por um momento, me entreguei àquilo ali e não tem jeito, a gente sente saudade do que era bom. E se essa continuação ativar aquela chaminha daquele fã de Nanatsu no Taizai, eu vou ficar feliz. É triste ver o que Nanatsu se tornou. E eu acredito que muitas das falhas que o anime tinha, que a obra tinha, foram muito potencializadas com a animação horrível que teve a 3ª e 4ª temporada. Foram coisas que, como eu disse antes, alavancavam todos os outros erros. E principalmente a falta de tato com o que eles estavam lidando ali. Um dos eventos mais esperados da 3ª temporada seria a luta de Meliodas contra Escanor, um evento que já era bastante mencionado no mangá e muita gente estava hypada para ver essa luta no anime, que é basicamente uma situação onde o Meliodas ali sai do controle e tal, e o Escanor vai ali lutar contra ele porque ele seria o único capaz de tancar. E também era sempre contido no mangá a parada de quem é mais forte, Escanor ou Meliodas, o capitão ou o leão do orgulho. Essa batalha, cara, meu Deus do céu, a animação dessa batalha merecia um prêmio de merda. Eu acredito que às vezes é até um desrespeito, sabe? Se o estúdio de animação não é capaz de fazer isso, irmão, entrega, cancela, mas não entrega aquela porra nojenta, sabe? Aí vem essa altura do campeonato, acredito eu que ninguém defende Nanatsu no Taizai, o anime e o que ele se tornou. Afinal, não tem o que defender, essa é a grande realidade. Mas só pra constar, essa aqui é minha opinião e a minha perspectiva. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Um agradecimento especial para Everton Silva, Otávio Caetano, Guilherme Paiva, Washington Rodrigues, Arthur Zambolini, Micael Batista, Tauá, Francisco Júnior, Gustavo Alves, Guaxinim Gamer, Luiz, Victor Moser, Vinícius Lopes, Maze, João Pedro Kozlowski, Namikaze, Vascaíno, Kingo e Gabi. Muito obrigado pelo seu apoio, eles são os membros aqui do canal. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma cervejinha, uma coquinha que você deixa de beber no mês. Então assim, se estiver sobrando essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau.